Olá, que bom que você está aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero que você respire fundo. Só uma vez. Inspira e solta. Porque o que eu vou te contar hoje não é uma lista de conquistas. Não é sobre o que eu comecei a fazer, não é sobre produtividade, não é sobre acordar às 5 da manhã ou tomar banho frio. Não. O que eu vou te contar hoje é sobre o que eu parei de fazer. E sabe o que é curioso? A maioria das pessoas acha que para a vida melhorar, a gente precisa adicionar coisas. Mais disciplina, mais metas, mais esforço, The perfect day. mais. Mas ninguém te conta que às vezes o que torna a vida pesada não é o que falta, é o que sobra. Sobra compromisso que a gente não queria assumir, mas disse sim por medo de decepcionar alguém. Sobra pensamento que a gente fica repetindo na cabeça às 2 da manhã, como se isso fosse resolver alguma coisa. Sobra comparação, sobra culpa, sobra aquela sensação de que Okay, você that's a nunca está lot. fazendo o suficiente. Eu maybe I vivi can start assim with por this muito one. tempo. E posso Yes, te that's dizer, it. é exaustivo. Até que um dia eu comecei a perguntar para mim mesmo I don't know uma what to coisa do. simples. I've O que eu tried posso everything. parar de fazer para me sentir melhor? E foi aí que tudo mudou. Não de uma vez, não da noite para o dia, mas aos poucos, como quem vai tirando o have to peso put de uma myself mochila first. que a gente nem No, percebia que I estava choose me. carregando. Hoje eu vou dividir com você as coisas que eu parei de fazer e que fizeram a minha vida ficar mais leve, mais clara e mais minha. Algumas vão parecer óbvias, outras vão te pegar de surpresa, mas eu prometo que cada uma delas tem um motivo real, vivido, sentido. Fica comigo até o fim, porque eu sei que pelo menos uma dessas coisas vai ressoar com você de um jeito que você não esperava. Antes de a gente entrar de cabeça nesse conteúdo, me faz um favor bem simples. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aperta o botão agora, porque aqui a gente fala de coisas que importam de verdade. Cuidar de si, organizar a mente, viver com mais leveza, sem frescura, sem enrolação. E se você tiver alguém na sua vida que está se sentindo sobrecarregado, No. cansado de Definitely carregar not peso this one. demais, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, a gente não sabe as palavras certas para ajudar, mas um vídeo chega onde as palavras não chegam. Feito isso, bora começar. Parei de explicar meus nãos. Essa foi a primeira e talvez a mais difícil de todas. Durante muito tempo, eu achei que quando eu dissesse não para alguma coisa, eu precisava de uma justificativa, um motivo, uma explicação longa o suficiente para que a outra pessoa entendesse e não ficasse chateada comigo. Não Yes, posso ir that's porque it. eu It tô all com dor de connects. cabeça. Now Não I posso can finally ajudar finish porque eu já this. estou cheio de coisa para fazer. Não vou conseguir porque... Sabe o que acontece quando a gente começa a explicar todo não? A gente abre espaço para negociação. A outra pessoa encontra uma saída para cada justificativa sua. E aí, no final, você acaba dizendo that's the sim funniest para thing uma I've heard coisa all que não week. queria. You're Mas telling mais me. do que isso, e aqui é onde bate fundo, She got você him manda good. uma mensagem para si mesmo de que o seu não sozinho não é suficiente, que você precisa merecer o direito de recusar. E Oh my isso é uma gosh. mentira que a Yes. gente aprende quando Oh, é I knew criança it. e carrega para o resto da vida. Okay, here's my A reply. verdade é que não é uma frase completa. Não. Ponto. Você não deve explicações sobre o que você faz com o seu tempo, a sua energia e o seu espaço. Quando eu parei de explicar meus nãos, aconteceu algo interessante. As pessoas que me respeitam de verdade Good continuaram morning. me respeitando. What a beautiful E as que day. ficaram incomodadas com o meu não sem justificativa, I think I've got bem, it. isso me disse muita coisa sobre elas. Não estou dizendo para ser rude. Yes, não é this isso. is perfect. Você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Você pode dizer, não vou I am conseguir, enough. sem dar uma deserve lista to de be happy. motivos. Você pode dizer, não é para mim, sem pedir desculpa. Experimenta, só uma vez. Fala um não sem explicar. E observa como você se sente depois. Parei de checar o What celular idea do you wanna assim bring que to acordo. life? Vou ser honesto com você. Essa foi uma das mudanças que mais causou impacto no meu humor ao longo do dia inteiro. Por muito tempo, o primeiro gesto da minha manhã era pegar o celular.
antes mesmo de levantar da cama. E ali começava o bombardeio. Mensagens que precisavam de resposta. Oh, this is Notícias perfect. que me deixavam I have to ansioso. write this down. Post nas redes sociais de alguém vivendo uma vida que parecia melhor que a minha. Trabalho que ainda não tinha começado, mas já estava me cobrando. Em 5 minutos de celular, minha manhã já estava contaminada. Eu levantava da cama já no modo reativo, já respondendo ao mundo antes de ter me perguntado como eu estava. Então, eu fiz um experimento simples. Os primeiros 30 minutos much. depois de acordar Definitely são too meus, much. só meus. No. Não tem celular, não tem Yes, notícia, this is right. não tem Done. rede social. Tem silêncio, tem uma xícara de café. Tem o som da manhã, seja ele qual for. Tem eu comigo mesmo. Parece pouca coisa, mas é I revolucionário. feel so free. Porque esses 30 minutos definem o tom do seu dia inteiro. Quando você começa o dia sendo gentil com você mesmo, você carrega essa gentileza para as horas seguintes. Quando você começa o dia reagindo ao mundo, você passa o dia inteiro em modo de defesa. Não é sobre ser monge, não é sobre meditação avançada. É sobre você ter o direito de existir por alguns minutos antes de o mundo te encontrar. Parei de tentar consertar pessoas que não pediram para ser consertadas. What idea Esse do you aqui want to vai bring to doer em life? muita gente e doeu muito em mim também. Eu I'll sou o see you tipo on the de other pessoa que se side. importa. E Don't por worry, muito it will tempo be beautiful. eu confundi me importar com querer salvar, com querer resolver, com querer fazer a outra pessoa enxergar o que eu enxergava. Tinha amigo que eu sabia que estava se machucando com uma escolha ruim e eu ficava dando conselho que ninguém tinha pedido. I have a Tinha fantastic familiar idea. que eu queria que Let's fizesse make it a reality. diferente e eu ficava insistindo, achando que só precisava da palavra certa, do argumento certo. E sabe o que acontecia? A pessoa se fechava. I think E eu I know what ficava to do now. frustrado, porque aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você não pode The querer forest a is so mudança pelo peaceful. outro mais do que o It outro reminds quer me to pela just si breathe. mesmo. Isso não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Quando eu parei de tentar consertar quem não me this is pediu just ajuda, perfect. 2 coisas aconteceram. Primeira, eu parei de me desgastar em batalhas que não eram minhas. Segunda, as minhas relações ficaram mais leves, porque as pessoas ao meu redor pararam de se sentir julgadas por mim. E aí, curiosamente, algumas delas começaram a me pedir conselho de verdade, porque sentiram que eu estava do lado delas, não acima delas. Cuidar de alguém não é empurrar alguém para onde você acha que ele deveria ir. Cuidar é estar presente quando a pessoa estiver pronta para se mover. Parei de guardar coisas que me pesavam por precaução. Esse tópico tem 2 dimensões, a física e a emocional. Vamos começar pela física porque ela é mais fácil de ver. Olha ao redor de onde você está agora. Conta mentalmente quantas coisas estão no seu campo de visão que você não usa, não precisa e não ama. Roupas que não servem mais, mas podem servir um dia. Objetos que você guarda porque foram presentes. Coisas acumuladas porque pode ser que eu precise um dia. Sabe I o que o think I've got excesso de coisa física faz com a sua mente? Yes, that's Ela exactly cria what I ruído. wanted. Ela te diz, o tempo todo, numa frequência baixa que você mal percebe. Você tem pendências, I know what to você do. tem coisas a resolver, você não terminou ainda. Quando eu comecei a me desfazer do que não servia mais, doando, jogando fora, simplificando, o primeiro sentimento that foi feels de good leve to finally culpa, finish this. mas logo depois veio um alívio imenso, como se a casa respirasse junto comigo. Mas a dimensão emocional é ainda mais importante. Guardamos mágoas por precaução, guardamos memórias ruins de relacionamentos que acabaram, guardamos raiva de situações que já passaram há anos. Ficamos com aquilo bem guardadinho dentro da gente. Para quê? Por precaução de quê? A raiva que você guarda de alguém não machuca essa pessoa, machuca você. Parar de guardar o que te pesa não é fingir que não aconteceu. É simplesmente decidir que aquilo não vai mais morar dentro de você e pagar aluguel em forma de energia, atenção e humor. Parei de comparar o meu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Eu preciso que você preste muita atenção nessa aqui. Vivemos na era I wonder what em que todo stories they mundo all carry mostra o with them. resultado, nunca o processo.
Todo mundo mostra o antes e o depois, nunca o durante. Todo mundo mostra a chegada, nunca a estrada. E a gente consome isso o dia inteiro. Rola o feed, vê uma pessoa vivendo uma vida linda e automaticamente compara com a própria. Só que você não está comparando de igual para igual. Você está comparando o seu bastidor com o palco iluminado de outra pessoa. Você vê a casa arrumada, não as 3 horas de caos antes da foto. Você vê o corpo definido, não os anos de consistência, as recaídas, os dias ruins. Você vê o negócio de sucesso, não as noites sem dormir, as dívidas, os erros que não aparecem no post. E mais, você nem sabe em que capítulo a outra pessoa tá. Ela pode ter 10 anos de caminhada na frente de você, pode ter vivido experiências que você nunca viveu, pode estar num momento de vida completamente diferente do seu. Quando eu parei de usar a vida dos outros como régua para medir a minha, eu descobri algo libertador. Eu tinha o direito de estar exatamente onde eu estava. Não atrasado, não devagar demais, não errado, só no meu tempo, no meu processo, no meu caminho. E se você precisar se comparar com alguém, compara com quem você era há 1 ano. Essa é a única comparação que faz sentido. Parei de me desculpar por existir. Esse aqui é sutil, mas é um dos mais poderosos. Você se pega dizendo com licença quando ninguém está no seu caminho, pedindo desculpa por ter uma opinião diferente. Yes, that's it. Se That's exactly what I've been justificando por looking for. precisar de espaço, de descanso, de tempo para você. Essa é uma forma de se desculpar por existir, por ocupar espaço, por ter necessidades. E muita gente faz isso de forma tão automática que nem percebe mais. Eu aprendi isso na prática. Quando a gente se desculpa por tudo o tempo todo, a gente treina as pessoas ao redor a achar que as suas necessidades são inconvenientes. E aí fica cada vez mais difícil de pedi-las. Parar de pedir desculpa por existir não significa se tornar arrogante ou descuidado com as pessoas. Significa reconhecer que você tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa de estar aqui, de ocupar espaço, de ter preferências, de precisar de coisas. Você não é um peso, você não é um estorvo. Você não precisa diminuir quem você é para que as pessoas ao redor se sintam mais confortáveis. Da próxima I vez think que I know você what to for do pedir now. desculpa sem ter feito nada errado, para, respira e troca o desculpa por Okay. um obrigado. Em vez de Time to do desculpa a this. demora, experimenta obrigado pela paciência. Em vez de desculpa incomodar, experimenta você tem 1 minuto. Parece pouca coisa, mas muda a mensagem que você manda that's para si better. mesmo. Parei de buscar validação antes de me sentir Good morning, seguro world. para agir. Durante muito tempo, eu precisava de aprovação antes de dar qualquer passo. Precisava que alguém me dissesse que a ideia era It's boa, perfect. que o texto So estava free. certo, que a decisão fazia sentido, que eu estava no caminho certo. E o problema não era querer ouvir outras perspectivas, isso é saudável. O problema era que eu não me movia sem essa validação. Eu ficava paralisado, esperando permissão de What outras idea do you wanna bring pessoas to para life? viver a minha própria vida. Até que eu me perguntei, That's e se it. ninguém That's vier exactly validar? how I feel. E se a única pessoa que Yes. pode me dizer pode ir for eu mesmo? Porque Okay. no final a This is aprovação it. externa No é turning back volátil. now. Hoje as pessoas concordam com você, amanhã discordam. Hoje elas aplaudem, The amanhã garden is criticam. truly Se você beautiful. constrói suas So ações sobre a peaceful. aprovação dos outros, você está construindo em areia. Quando eu parei de esperar validação para agir, eu errei mais. Não vou mentir. Mas eu também aprendi mais, cresci mais e this is just what I principalmente needed. passei a me respeitar mais. Porque eu estava honrando o que eu mesmo acreditava, não o que os outros aprovavam. Você tem uma voz interna. Ela nem sempre grita, mas ela sempre está lá. E ela merece ser ouvida antes de qualquer outra. Parei de trabalhar até cair. Esse foi um dos mais difíceis, porque eu aprendi desde cedo que trabalhar muito é sinal de caráter. Que descansar é preguiça. Que se você não está cansado é porque não está dando o suficiente. Mentira. Uma das maiores mentiras que nos ensinaram.
Descanso não é o oposto do trabalho. All right, everything in its Descanso place. é parte Perfect. do trabalho, é parte da vida, é parte de ser humano. Quando eu era movido pela exaustão, eu achava que estava sendo produtivo, mas olhando de perto, eu via que a qualidade do que eu fazia caía. As minhas decisões eram piores, o meu humor era pior, as minhas relações sofriam. E mesmo assim eu continuava, porque parar parecia errado. Sabe o que acontece quando você não descansa? O seu corpo encontra um jeito de I te can do forçar a this. descansar. Às vezes é uma gripe, às vezes é uma lesão, às vezes é algo mais sério. O corpo não aceita ser ignorado indefinidamente. Quando eu comecei a tratar o descanso como prioridade, não como recompensa, não como algo que acontece só quando tudo está pronto, porque tudo nunca está pronto, I think a I've minha got it. relação com o trabalho mudou completamente. Let's start with Eu this. passei a trabalhar com mais presença, com mais foco, com mais satisfação. Descansa, não amanhã, agora quando você precisar. Parei de ter conversas mentais com pessoas que não estavam presentes. Esse aqui vai te fazer dar uma risada de reconhecimento. Você já ficou com a cabeça tomada por uma conversa imaginária? Aquela em que você ensaia o que vai falar, cria a resposta I da feel outra so good pessoa, out here. aí The air is responde para a amazing. resposta imaginária, aí a conversa Doesn't it just escala. make you wanna E de sing? repente você tá bravo com alguém que nem sabe que você tá bravo. Eu passava horas fazendo isso, I love this ensaiando part. discussões, antecipando conflitos, me defendendo de acusações que nem tinham acontecido, me justificando para versões imaginárias de pessoas reais. E todo esse processamento estava acontecendo na minha cabeça, consumindo energia, gerando ansiedade, me deixando tenso para interações que às vezes nem iam acontecer do jeito que eu tinha imaginado. Quando eu percebi esse padrão, eu aprendi a me perguntar: isso aconteceu ou eu estou inventando? Se aconteceu, tem solução. Conversa real com a pessoa real. Se não aconteceu, então Look how não still the existe water ainda. is today. E eu não preciso gastar energia com o que não existe. A sua mente é um recurso precioso. Não deixa ela se tornar o palco de batalhas que nunca vão acontecer. Parei de achar que precisava Time to ter tudo focus. resolvido para me sentir bem. Essa foi a última que eu vou te contar, e talvez seja a mais importante. A gente tem essa crença de que a felicidade, ou pelo menos a paz, vem depois. Depois que a dívida estiver paga, depois que o relacionamento melhorar, depois que eu emagrecer, depois que o emprego mudar, depois que as crianças crescerem, depois que... Isso é o que alguns chamam de felicidade adiada. E é uma armadilha cruel, porque o depois nunca chega. Quando uma coisa resolve, surge outra. Sempre vai ter algo para resolver. Sempre. Não estou dizendo que problemas não importam. Importam. Não estou dizendo para fingir que está tudo bem quando não está. Estou dizendo que você pode estar com um problema sério na sua vida e ainda encontrar um momento de paz num copo de água gelada num dia quente, num abraço de alguém que você ama, no silêncio de um fim de tarde, na risada boba de algo pequeno. Paz não é a ausência de problemas. Paz é a capacidade de encontrar momentos de respiro, mesmo no meio dos problemas. Quando eu parei de achar que precisava ter tudo resolvido para me sentir bem, eu comecei a notar coisas bonitas que estavam sempre lá e eu não estava vendo. E aí, a what vida a não perfect ficou view. perfeita, longe disso, mas ficou mais habitável, mais minha. Chegando aqui, eu quero que você faça uma coisa para mim. Feche os olhos por um segundo. Pensa em tudo que a gente conversou hoje. O não that's sem delightful. explicação. O I had no celular idea. longe pela manhã. As pessoas que você parou de tentar salvar. As coisas que você guardava por precaução. A comparação que você largou no chão. O pedido de desculpa que você deixou de dar. A validação que você parou de esperar. O descanso que você começou a respeitar. As conversas imaginárias que você deixou de ter, a paz que você descobriu que não precisa esperar. Nada aqui é sobre se tornar outra pessoa. Não é sobre virar um ser iluminado ou ter uma vida sem peso. É sobre aliviar.
É sobre tirar o que não serve mais. É sobre descobrir que muitas vezes a versão mais leve de você já está lá, só esperando que você pare de escondê-la embaixo de tudo aquilo que você carregava desnecessariamente. Eu não tenho tudo resolvido. Okay. Eu ainda First, I tropeço need to em outline alguns the main desses character. pontos às vezes. Tem dia que eu Then explico the adventure não begins. que não precisava explicar. Tem dia que eu pego o celular antes do café. Tem dia que a comparação bate. Mas a diferença é que hoje eu percebo. E quando eu percebo, eu volto. Isso é o processo. Não é linear. Não é perfeito. Mas é honesto. E ser honesto consigo mesmo, esse é o primeiro passo de qualquer mudança real. Obrigado por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Sério. Num mundo cheio de distração, você escolheu ficar. Isso diz muito sobre você. Diz que você se importa com a sua vida, com a sua mente, com como você se sente. E eu tenho muito respeito por isso. Se alguma coisa desse vídeo this is tocou em just você, beautiful. não precisa I feel ser so at tudo. peace Pode here. ser só uma coisa. Me conta nos comentários. Qual das coisas que a gente conversou hoje faz mais sentido para você? Com qual você mais se identificou? Eu leio os comentários, de verdade, antes de você fechar esse vídeo, para 2 segundos. Se esse conteúdo foi útil para você, se você saiu daqui com pelo menos um pensamento diferente, então ele pode ser útil para mais alguém também. Compartilha esse vídeo. Manda para aquela pessoa que você sabe que está carregando peso demais. Para aquele amigo que nunca sabe dizer não. Para aquela pessoa que está esperando a vida ficar perfeita para ser feliz. Às vezes, a maior coisa que a gente pode fazer por alguém que a gente ama é simplesmente dizer: olha esse vídeo, acho que vai falar com você. E se você ainda não é inscrito aqui, aperta o botão agora, porque a gente continua essa conversa toda semana sobre leveza, sobre mente organizada, sobre viver melhor, não de forma impossível e perfeita, mas de forma real, possível, humana. Cuida de você. Até o próximo vídeo.